Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje, Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Quero fazer aqui, trazer uma palavra a respeito desse assunto. Hebreus 12, versículo 2, baseado no versículo 2, é que eu estarei comentando um pouco sobre o assunto. Existem vários versículos e eu não vou falar dos versículos porque eu preciso que o vídeo fique menor. Então, mas é isso aí que eu quero falar hoje. Então, o que eu estarei falando é olhando para Jesus. Na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como, primeiro, nosso exemplo de confiança em Deus. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 13. Na dedicação à vontade de Deus. Na oração, vencer as tentações e o sofrimento. Perseverança na lealidade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. E nossa fonte de energia é amor, graça, misericórdia e auxílio. Então, aqui, baseado nessa palavra, eu quero trazer uma palavra a respeito de olhando para Jesus. Essa expressão ou essa verdade bíblica, ela nos traz aqui uma segurança, porque somente em Jesus é que nós estamos seguros. Porque a Bíblia ela mostra que nós temos que ir olhando para Jesus. Por que tem que olhar para Jesus? Nós vemos no nosso tempo a dificuldade que nós tenhamos e que muitas pessoas têm. Principalmente aquelas pessoas que elas não estão literalmente baseadas na Bíblia. Porque quem não está baseado na Bíblia, ele só vai achar dificuldade por causa daquilo que ocorre nos nossos dias. Quando Jesus falou a respeito de que quando o tempo se passaria e que ele falou que levantaria falsos profetas, falsos crentes, não é eu que estou falando isso, eu estou falando o que Jesus falou. Então veja bem, aí as pessoas, em vez de olhar para Jesus, eles olham para as pessoas que estão errando. Então a Bíblia não manda nós olhar para ninguém que está errando, porque Jesus, sabendo que ia haver tudo isso, Jesus avisou. Se você for estudar a Bíblia, você vai achar isso na antiga aliança e também na nova aliança. E Jesus ensinou muito sobre esse assunto, a respeito dos falsos profetas, dos falsos crentes, dos falsos líderes, que hoje são a vergonha do Evangelho. E por essa razão é que muitas pessoas não vão mais à igreja. Muitas pessoas não se converterão por causa que muitos que diz que sim e não é. Muitos dizem que é e não são. Por quê? Porque aqui cumpre o que Jesus ensinou, que levantaria falsos profetas, falsos líderes, falsos apóstolos, que eles se dão nome de apóstolos, e Jesus diz que eles não são apóstolos, mas eles se fazem apóstolos, e essas pessoas, eles estão trazendo muitos problemas para o Evangelho. Em vez de fazer o Evangelho, eles trazem problema para o Evangelho. Por que traz problema? Porque muitos vão embora e muitos que era para vir não vêm. Lembra aquela palavra que Jesus disse que há muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, mas eu convenha agregá-las. Traduzido, o que Jesus disse significa que Jesus está falando assim: existem muitas pessoas que ainda não veio a mim, mas o meu desejo é que elas venham,
Porque a igreja ela tem uma tipologia de ovelha. Jesus tem a tipologia do pastor. Não é que Jesus é um pastor comum, não. Ele é Deus, como os demais pastores que existem. Que a palavra pastor, ela é dada por Deus para ser pastor. Pastor significa apacentador, ou seja, aquele que apacenta, aquele que cuida do rebanho. Isso é pastor. Se nós olhar para o sentido físico, você vai ver que existe muito lugar no Oriente Médio, mesmo existe muitas pessoas, existe até mulher que tem o seu rebanho de ovelha, de cabra, e ele está sempre acompanhando os seus animais. Então significa que essas cabras, essas ovelhas ou esse gado, eles têm alguém que está cuidando dele. Por quê? Cuida para dar comida, para dar água, para dar remédio, para evitar que o lobo pega, que o leopardo pega, que o leão pega. Então é a mesma coisa, a igreja, Jesus é o real pastor, mas Jesus deu também pastor para apacentar a igreja no ensino da Bíblia, não naquilo que ele pensa ou quer, mas aqui na palavra. Então a igreja ela tem uma tipologia de ovelha. Então Jesus disse, existe muitas ovelhas que não estão nesse aprisco, ou seja, Jesus está falando assim, ó, existe muita gente, muitas almas que não se converteu, eu quero que ela se converta, é isso que Jesus quer falar. Então, mas para isso acontecer, é necessário que aqueles que apacentam, os que já têm, teria caráter, exemplo para dar, e não tem. E por isso, essas ovelhas não vai vir para o aprisco. Por que não vai vir? Porque as pessoas, elas olham para o comportamento daqueles que diz que são. Jesus falou sobre isso. Agora, se as pessoas que já diz que não tem comportamento para aqueles que deve ser, então os que estão lá fora também não vai vir. Então, nós não podemos olhar para aquilo que os homens falsos faz. Tem muita gente que recebe em nome de líder, mas eles não são líderes, eles são falsos. Eles são mentirosos. Jesus falou que eles são falsos, que eles são falsos profetas, falso mestre, enganador. Certo? Jesus disse que eles se vestem de ovelha, mas é lobo. Então o que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso para você aquilo que nós achamos na palavra, olhando para Jesus como autor e consumador da fé ou da nossa fé. Por quê? Porque se nós for olhar para aquilo que está acontecendo, porque Jesus deixou claro que aconteceria, porque como Jesus disse em Mateus 24, você vai achar algo sobre esse assunto. Aí quando chega no versículo de número 12, do 24, Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, traduzido o que Jesus disse, Jesus falou assim, ó, quando a humanidade aumentar na terra, crescer na terra, o pecado crescerá junto e os homens esquecerão de Deus. É isso que Jesus está falando. E por que essa razão? Porque Jesus sabia que isso ia acontecer, então ele deixou claro, para que nós não olharmos para esse tipo de acontecimento, mas olhar para Jesus. Olhando para Jesus como o nosso autor e consumador da fé. A nossa corrida da fé, olhando para Jesus, está vendo aí? Como? O nosso exemplo em confiança em Deus. Ou seja, nós temos que estar baseado em Cristo e não nos homens. Tá certo? Eu sei que existe alguns poucos ainda que ainda estão sendo aquelas pessoas que você olha para ele e acha que ainda tem confiança nele. Porém, a maioria não tem mais, porque eles se desviaram da verdade. A Bíblia fala que essa coisa aí aconteceria porque essas pessoas, se são chamadas de líderes, eles desviaram da verdade, eles deram ouvido às fábulas, às mentiras, os enganos. E por isso, as pessoas olham para eles e só vê comentário de pessoas falando contra esses homens. Por quê? Porque eles cometem aquilo que não era para cometer. Mas a Bíblia mostra para nós olhar para Jesus, como Jesus é o nosso exemplo de confiança em Deus. Ou seja, olha para Jesus, fica firmado em Jesus, que Jesus te levará até Deus. Porque é Ele que diz que leva o homem a Deus. Então nós temos que olhar para Jesus, vencer a tentação e o sofrimento, está vendo aí? Vencer a tentação e o sofrimento, de permanecer na lealidade ao Pai, está
Está vendo? Nós temos que sofrer pela verdade, como a Bíblia diz, que os que são fiéis sofrem pela verdade. Nós temos que encarar as tentações, o sofrimento e permanecer fiel ao Pai. Jesus está falando. Então veja bem, é o que nós temos que fazer. A obra a qual Deus nos chamou, ou seja, nós temos que continuar na presença de Deus para que nós consigamos fazer aquilo que Deus proporcionou para que nós fazemos na sua obra, no seu evangelho. É o que nós encontramos na palavra, porque Deus quer que nós olhamos para Jesus. A nossa fonte de energia é amor, graça, misericórdia e auxílio. Ou seja, aqueles que estão em Cristo, eles têm essas personalidades aqui. Ainda que a pessoa, ninguém tem estrela na testa, todos os homens estão sujeitos a errar, a falhar. Mas a Bíblia fala para não fazer isso. Ou seja, nós temos, por quê? Porque está falando aqui que nós temos que encarar as tentações, o sofrimento, olhando para o nosso Pai, honrando a Ele, honrando a Cristo. E aqui a Bíblia fala que quem faz isso, mesmo que é fraco, mesmo que é falho, mas ele está esforçando para agradar a Deus. E, ou seja, significa que nós, olhando para Jesus, firmado em Cristo, nós temos amor, nós temos graça, nós temos misericórdia e nós temos auxílio. Tanto vem de Deus para nós, como nós podemos, então, transmitir isso para algumas pessoas. Porque nem é todo mundo que vai receber. É claro que nem é todos que recebem a palavra de Deus. Isso não tenha dúvida. A Bíblia fala que não é todos que recebem. Por que não recebem? Porque não é todos que creem. Principalmente no nosso tempo, por causa de muitas coisas que acontecem. Então as pessoas, elas deixam de acreditar. E por isso ela nunca vai chegar a Cristo. E aí é onde está o grande perigo da vida do ser humano. Então a Bíblia, ela nos aconselha, olhando para Jesus como o autor da nossa fé, e que nós temos que encarar as tentações, nós temos que orar, nós temos que perseverar e ser leal a Deus. Leal a Deus, então nós estamos nos esforçando, porque Jesus diz, esforça que eu te ajudo. Ou seja, se eu não pôr no meu coração que eu tenho que fazer a minha parte, esforçar aqui que Jesus está falando o seguinte, que eu preciso fazer a minha parte, porque a parte de Deus ele faz, a parte de Jesus ele faz, o Espírito Santo ele faz, os anjos também faz, porque a Bíblia diz que os anjos lutam por aqueles que hão de dar a salvação. Você está entendendo? E temos a palavra, então eu tenho que estudar a palavra, pegar ela para mim, e aí eu vou me esforçar para agradar a Deus. Com a ajuda de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra e dos anjos, então nós temos condições de agradar a Deus. É só nós negar a nós mesmos aquilo que Jesus nos ensinou. Negue a ti mesmo se você quiser vir após mim. Então é isso que a Bíblia nos revela, nos ensina, e a palavra de hoje é essa: olhando para Jesus. Jesus é o alvo. Jesus é aquele que é o primórdio e que nós temos que estar firmado nele, tá bom? Fica aí a palavra de hoje. Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.